Abra sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 1. Êxodo 3:1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental no deserto, chegou ao monte de Deus, Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor. Irmãos, diga comigo, Senhor. Mais uma vez. Você sabe o que quer dizer Senhor? Diga assim, dono. Todas as vezes que na Bíblia fala Senhor, a tradução é dono. Ok? Então vamos lá. Quem que apareceu a Moisés? O dono. O dono do povo. Amém? Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor, o dono, que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa ou sagrada. Amém? Ou consagrada. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus opressores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Eveu e do Jebuseu. Diga assim, um lugar do. Amém? Não era a terra do, mas o lugar do. Há uma diferença. Por que ele não disse a terra do? Por que ele não falou que essa terra era deles? Porque ele é o dono. Então, em toda a terra, aqueles povos, nós, povos, línguas e nações, habitamos na terra que é de quem? Do Senhor. Amém? Então, ele mandou que aquele povo, né? Ele disse, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir a terra que é ampla, é boa, terra que mana leite e mel, lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os têm oprimido. Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo. Diga, o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, a eles, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Amém? Até aí diga: Pai, fala o meu coração e me ensina a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Irmãos, Deus é dono de tudo. Quando Jesus veio, e está escrito em Isaías 7,14, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco, ou o Senhor é conosco, porque Ele é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Então,
todo aquele que confessa que Jesus é o Senhor, esse será salvo. Não é assim? Aí você diz, poxa, então é muito fácil, é só dizer que Ele é o Senhor. Não. Você tem que profetizar, você tem que declarar, você tem que entregar-se a Ele, de forma que Ele seja, você assuma que Ele é o seu dono. Senhor é dono. Então dizer que Jesus é o dono, é abrir mão de tudo. É abrir mão dessa vida por aquilo que Ele tem projetado para você e para mim. Amém? Então, se você acha que se converteu, mas você ainda não entende que Ele é o seu dono, Ele é o seu Senhor, se você ainda não percebeu, como dono, você é propriedade exclusiva dEle, Ele não empresta, Ele não te empresta para ninguém. A Bíblia diz que o Espírito de Deus tem ciúme. Amém? Ele não te empresta para ninguém. Você é do Senhor. Diga, eu sou do Senhor. Ele é o meu dono. Amém? Quando João Batista aqui esteve, ele falou do Senhor. E ele disse, arrependei-vos. Lá em Mateus capítulo 3. Arrependei-vos, diga arrependei-vos. Porque o reino de Deus está próximo. Jesus estava chegando. Ele disse arrependei-vos. Porque o reino de Deus está próximo. Ele não disse arrependei-vos, porque a religião de Deus está próxima. Ele não veio fundar uma religião. Ele veio trazer o reino. Nós fazemos parte do reino de Deus. Nós somos reino de Deus. Quando nós somos do Senhor, quando somos dele, quando Ele é o nosso dono, nós fazemos parte do reino de Deus. Então o fato que João Batista pregava sobre arrependimento, ele dizia arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. E por que eu estou dizendo isso? Lá no grego há um termo chamado kurios, diga kurios, que quer dizer dono, proprietário. O Senhor Jesus veio buscar o que é seu. João capítulo 1, eu vim para o que é meu, eu vim para os meus, eu vim para eles, para os meus, aqueles que eu sou dono, amém? Aqueles a quem eu sou o Senhor, aqueles que assumem o meu senhorio, que são minha propriedade exclusiva. Esses, ele veio para eles, ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Porque Deus não perde nada, irmão. Ele veio buscar o que é dele. Ele veio arrancar da mão do diabo o que é dele. Amém? Ora, o povo de Israel estava no Egito aprisionado por Faraó. Faraó era considerado um deus no Egito. E ele se considerava dono da terra do Egito. Ele se considerava dono do povo de Deus. Ele se considerava dono de tudo. Ele era o Senhor do Egito. Ele era o Senhor de todos os povos, línguas e nações, as quais o Egito estava dominando em seu período. Então, Faraó, se achando dono, Deus disse assim a Moisés, vai até Faraó e fala com ele que ele liberte o meu povo. Quem lembra disso? A Bíblia diz que quando Moisés foi a Faraó, o próprio Deus endureceu o coração de Faraó. Quem já leu isso? Incrível, como que Deus manda e o mesmo Deus que manda endurece o coração de Faraó. Vamos pensar aqui, será que não seria melhor que o Senhor, que disse que queria libertar o povo e mandou Moisés, facilitasse amolecendo o coração de Faraó? Liberando no coração dele o povo, sim ou não? Mas a Bíblia diz que Deus fez o contrário, endureceu o coração de Faraó. E sabe por que Deus fez isso? Para mostrar que Ele é o Senhor. Para mostrar que Ele é o dono. Que Faraó não é dono de nada. O diabo não é dono de nada. Ele é ladrão, roubador. Ele não tem nada.
Ele está nessa terra, mas ele não é dono de nada dessa terra. Amém ou não amém? Quem entende isso? Então, veja aqui. Faraó disse não vou deixar. E Deus vai endurecer o coração de Faraó, porque havia um plano de Deus. Através do coração duro dele, eu vou mostrar a Israel, eu vou mostrar a Faraó, eu vou mostrar aos egípcios, eu vou mostrar a todas as nações que vão ouvir falar do que eu vou fazer no Egito. Eu vou mostrar que eu sou o dono. Amém ou não amém? Posso ouvir um glória a Deus? Eu vou mostrar que eu sou Senhor, que eu sou dono. E agindo eu, quem impedirá? O coração estava duro. Deus enviou a primeira praga. As águas se tornaram em sangue. E Moisés disse, então, Faraó, o rio Nilo virou sangue. E assim, desse jeito, vocês não têm mais água para beber, só tem sangue. Não tem água para se lavar, só tem sangue. Você vai deixar o meu povo ir? Deus mandou eu te falar. Deixa o meu povo ir. Mas o coração ainda estava o quê? Duro. Porque Deus não queria, não era ainda o momento. A gente ouve Deus dar uma ordem, a gente pensa que aquilo é para o nosso momento, é para aquele momento que a gente acha que vai acontecer. Mas Deus tem os seus planos e Deus sabe o momento de todas as coisas, e Ele só vai deixar que as coisas aconteçam quando for o momento dele ser glorificado. Então veio a segunda praga, a praga das rãs, rã para todo lado. E Moisés chegou e disse, e aí Faraó, teu reino agora está cheio de rãs. Foi o Senhor, foi o dono que colocou as rãs. Ele é dono das rãs, diga, ele é dono das rãs. Diga para o pessoal do Emoce, ele é dono do sangue. Amém? Falta sangue no Emoce? Deus é dono do sangue. Segunda coisa, as rãs. Faraó, deixa sair o meu povo. Faraó deixou? Faraó deixou? Não. Terceira praga, diga terceira praga. Piolhos. Veio a praga dos piolhos. Faraó começou a se coçar, a família dele toda se coçando. Interessante, o povo de Israel não se coçava. A água do povo de Israel era normal. Não tinha rã na casa do povo de Israel. Não tinha piolho dos filhos do povo de Israel. Mas todos os egípcios, todos eles, de todas as idades, estavam cheios de piolhos. E aí Moisés chegou e disse, Faraó, deixa, Deus mandou eu te falar, deixa o meu povo sair do Egito. Olha só, Moisés só perdendo o tempo dele, né? Sim ou não? Não, ele estava indo como profeta, ele estava indo como servo, ele estava indo como submisso, ele estava indo para glorificar Deus, porque tinha que haver demonstração de poder, de senhorio. Amém? Terceira praga, Faraó disse, não deixo, porque Deus endureceu o coração de quem? De Faraó. Ainda não. Quarta praga, diga quarta praga. Moscas, muitas moscas. O Egito todo cheio de mosca. Mosca é um bicho pestilento, é um bicho que traz muita praga, muita doença. Todo o Egito assim, ó. E aí Faraó viu mais uma vez Moisés chegar com Arão. E Moisés disse, Deus mandou eu te dizer, deixa sair o meu povo. Faraó disse o quê? Não. Porque Deus ainda disse, não. Isso é muito pouco para eles entenderem que eu sou o Senhor, que eu sou o dono. Veio a quinta praga, diga quinta praga. Peste nos animais. Diga peste nos animais. Moisés chegou e disse, agora Deus te mostrou em todos os animais do Egito peste, todos doentes. E aí, você vai deixar o meu povo sair? Não, não vou deixar. Mais uma vez, o coração de Faraó estava duro porque Deus tinha que ser glorificado. Quem tem alguém na família duro de coração? Quem tem um patrão duro de coração? Quem tem pessoas... E você está vendo essas pessoas passarem por tribulações? Você é profeta, você é Moisés para chegar lá e falar o que Deus quer que aquela pessoa escute. Porque embora o coração dela esteja endurecido, embora ela seja
resiliente à voz de Deus, espere, continue falando o que Deus mandou, porque o coração duro é para que no dia que resolver, a glória de Deus esteja ali. Não se preocupe com o tempo. Veio a sexta praga, úlceras, diga úlceras. Moisés chegou e disse: olha, está todo mundo assim, doente. E aí? Você vai deixar o povo sair? O faraó ainda se achava dono. Lá no coração dele, ele se dizia Deus, Senhor, dono. Não, esse povo aí é minha propriedade, são meus escravos. Ah, é? Então, o negócio vai piorar para ti, faraó, e para o teu povo. Veio a sétima praga. Diga, sétima praga, chuva de pedras. Opa, está chovendo pedra aqui, mas não chove lá no meio de Israel, não chove. Porque praga alguma chegará à tua tenda. Essa é a promessa para Israel e é para a sua vida. Você que é de Deus, você que é propriedade de Deus, praga nenhuma chegará à tua tenda. Aí, pedras caindo. Moisés chegou e disse: e aí, você vai deixar o meu povo sair? O que é que o faraó respondeu? Não. Coração duro. Veio a oitava praga. Diga, gafanhotos. Diga de novo, gafanhotos. Ah, bispo, e aí? E aí, que embora os gafanhotos estivessem comendo toda a plantação do Egito e acabando com as terras deles, faraó não deixou sair o povo, endureceu. Não deixou. Ao contrário, o faraó fazia com que o povo trabalhasse mais, fizesse mais, tivesse mais peso, mais pancada sobre o povo, apanhasse mais dos seus soldados. E aí veio a nona praga, trevas, escuridão. O sol não dava luz. A terra do Egito estava obscura, tenebrosa, diga tenebrosa. Tudo escuro. E aí, faraó, você vai deixar, você está vendo esse eclipse, você está vendo o que está acontecendo com a terra do Egito? Mesmo assim, o que você vai fazer? Vai ou não vai? Deus mandou eu te perguntar se você vai deixar o povo dele sair. O povo não é teu, é dele. E faraó disse: não, o povo é meu, eu sou o Senhor. É? Então você vai pagar um preço muito alto. Diga, então vai pagar preço alto. Veio a décima praga. Essa décima praga, irmãos, foi anunciada por Deus a Moisés. Leia comigo capítulo 11, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Então vos deixará ir daqui. Só mais uma praga e ele vai deixar vocês irem. Por quê? Porque no plano de Deus era só mais uma para ele ser glorificado. Quem está entendendo? Quem conheceu a mente do Senhor? Quem conheceu? Você não está entendendo quando vem as tribulações. Deus está na frente de todas as coisas. Amém? Deus está na frente. Diga, Deus está na frente. Você está gemendo? Deus está na frente. Deus deu umas promessas para eles. Deus disse: sereis todos tirados do Egito. Amém? Eu vou livrá-los. Eu vou resgatá-los. Eu vou torná-los. Eu serei vosso Deus. Eu vos darei terra, a terra prometida, eu vos darei uma possessão nessa terra. Havia uma promessa. E essa libertação só vinha depois da décima praga. E a décima praga é que todo primogênito do Egito morreria. Não somente de homens, os filhos dos homens, mas os filhos dos animais também, os primogênitos dos animais. De Israel, nenhuma praga chegará à tua tenda. Diga, nenhuma praga. Mas, lá no Egito, todos os primogênitos iam morrer, inclusive de Faraó, o primogênito de Faraó. E aí a Bíblia diz assim: fala agora aos ouvidos do povo, que todo homem peça ao seu vizinho e toda mulher à sua vizinha objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios também. O homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Quando fala famoso, não era famoso, ele era temido. Todos temiam ele. 4. Moisés disse:
Assim diz o Senhor: cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito da terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Mor, e todo primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que eu, o dono, diga o dono, fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Amém? Deus faz distinção? Faz. Deus não faz acepção, mas distinção ele faz. Viu? Deus sabe distinguir quem é dele e quem não é. Quem faz a vontade dele e quem não faz. Quem vai para o céu e quem não vai. Ele não faz acepção de ninguém, mas distinção ele faz. Diga para o seu irmão: distinção Deus faz, acepção não. Amém? A salvação é para todos, a liberdade é para todos. Deus quer ser Senhor de todos, mas nem todos querem ser do Senhor. E aí vem a questão da diferença entre distinção e acepção. Amém? Vamos nós. Então todos estes teus oficiais descerão a mim e se inclinarão perante mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue. E depois disso, sairei. E ardendo em ira, se retirou da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Grife isso: para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Faraó não vos ouvirá. Não adianta. Entendeu? Porque quem estava na frente era o dono, o Senhor. Então, ele já tinha prognosticado isso, porque ele é que estava endurecendo o coração de Faraó para isso. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas perante Faraó, mas o Senhor, grife aí, endureceu o coração de Faraó, que não permitiu saíssem da sua terra os filhos de Israel. Amém? Foi escolhido o cordeiro. Deus ordenou ao povo: olha, vocês vão fazer instituir uma coisa chamada Páscoa, e vocês vão pegar um cordeiro. O cordeiro tem que ser escolhido da seguinte forma: diga, sem defeito. Ele tem que ser imolado, assado no fogo. Ele tem que ser servido como alimento. O sangue do cordeiro, diga, o sangue do cordeiro tem que ser derramado para expiação. Ele protege vocês do anjo destruidor. Amém? Então precisava comer a carne e derramar o sangue, ser expiação. Amém? A única esperança deles era o sangue. Versículo 13. 12 e 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Amém, irmãos? Então, o povo escolheu o cordeiro sem defeito, diga, sem defeito, e aspergiu o sangue nos umbrais das portas. E quando o anjo, e Deus mandou passar a morte, porque a morte, alguém sabe, a morte é do Senhor também. E Deus disse à morte: agora você vai só sobre o Egito, você não vai passar sobre Israel. Onde tiver o sangue, você não entra lá. Aonde tiver o sangue, você não entra lá. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Mas onde tem o sangue do cordeiro, a morte não tem vez. O sangue vos será por sinal. Até hoje, o sangue é por sinal. Aonde tem o sangue do cordeiro de Deus, não tem a morte. Por isso ele veio para te dar vida, e vida com abundância. Mas para isso, você vai ter que, com a sua boca, confessar, e na sua alma, coração, alma, você vai ter que o quê? Acreditar, crer
não é só um credo, é uma fé sacrificial, uma fé de entrega total. Você vai ter que fazer realmente uma entrega total no seu coração, na sua alma. A sua mente, que é a alma, ela tem que perceber quem é o dono, quem manda, quem é o que vai sentar no trono, entendeu? Da sua vida. O seu eu, fora. Você não manda mais em nada aqui, já não sou mais eu, é Cristo que vive em mim. Quem está entendendo isso? Então não tem mais domínio do homem. Agora o domínio é de Deus. Toda a glória é do Senhor. A Bíblia diz que a glória do Senhor, do dono, enche a terra. Amém? Então vamos nós. Qual é o enfoque de Deus? Conquistar a alma. Aonde Deus segurou o faraó? Na alma, coração. Endureceu a alma. Alma volitiva, desejo, pensamentos. Não vou deixar. Essa é a minha opinião. Eu não quero saber disso. Não aceito, não quero, não concordo, não vou. Quem já ouviu isso de alguém para não vir para a igreja? Você quer ser crente? Vai. Eu não. Você quer servir a Deus? Vai. Eu não. Eu não vou deixar nem meus filhos não. Se você quiser, vai, mas meus filhos não vão. Você já ouviu isso? Alma endurecida. O foco de Deus é a alma. E para conquistar as almas, Deus endureceu a alma de Faraó, para mostrar a todo o Egito que ele é o Senhor de todos. Amém? Vamos lá. Então veio a praga, a 10ª praga. A morte abateu todo o povo. Diga, a morte abateu todo o povo do Egito. E a partir daí, irmãos, a partir daí, o povo de Deus foi liberado. Amém? Por quê? Porque a terra pertence a quem? Ao Senhor. Aí o povo sai de lá. E todo o Egito tem que admitir, ele é o Senhor, ele é o dono. Esse povo não é nosso, não nos pertence. Quando a Arca da Aliança esteve no meio dos filisteus, ela passou por várias cidades dos filisteus e não ficou em nenhuma. E a Bíblia diz que os filisteus tiveram que devolver a arca, porque a arca era de quem? Do dono, do Senhor. E ela só ia ficar onde o dono quisesse. Amém ou não? Ninguém podia mandar onde a arca ia ficar. Quando a arca não podia mais ficar com o povo de Israel, Deus deixou que os filisteus levassem. Quando os filisteus já não podiam mais ficar lá, porque não era vontade de Deus, Deus desceu praga sobre os filisteus e ela voltou para a casa de Jonadab. Ela veio sozinha, puxada por uma vaca. E Jonadab ficou com essa arca muitos anos, 20 anos. E um dia, não na época de Saul, mas na época de Davi, se resolveu trazer a arca. Mas a arca é de quem? Do Senhor. Como o povo de Israel é do Senhor, como a terra é do Senhor. O Senhor pode tirar o povo do Egito e levar para Canaã, mas lá é terra do Eteu, Jebuseu, Gigazeu, Amorreu, Eteu, Eveu. É terra deles? Não. Lá é onde eles estão localizados, a terra é do Senhor. Então Deus pode tirar um povo e colocar outro povo, não pode? Pode. A terra é dele. Eu já vi alguém dizendo assim, mas como? O povo constrói casa, faz isso, faz plantação, e vem o povo de Israel e domina tudo. Até hoje, o povo tem raiva de Israel. Diz, olha, essa terra aí não é deles, eles tomaram essa terra. Eles não tomaram essa terra. Essa terra foi prometida a Abraão. Essa terra é promessa de Deus. Deus olhou para Abraão e disse, Abraão, levanta os teus olhos e vê todo o horizonte que você está vendo. Está vendo? Tudo que você está vendo aí, isso tudo eu vou te dar por herança. Então ninguém pode dizer que Deus não tinha falado antes de tudo. Antes do Eteu, do Eveu, do Jebuseu, do Gigazeu, os povos cananecos estavam lá, mas antes de tudo Deus já tinha dito a Abraão, essa terra é minha. Eles estão só morando lá. Amém? Quem aqui mora de casa alugada deve dizer assim, vou para minha casa quando terminar o culto. Você não vai para sua casa. Você vai para a casa de alguém.
Você paga um preço para morar lá. Sim ou não? Sim ou não? É ou não é? A casa é do dono. Você só paga um aluguel. Quando você reconhece isso, a coisa fica mais fácil para você. Que aí você não fica querendo se apossar do que é do outro. Mas aí o dono da casa chega lá e vê que a casa dele está destiorada, você não está cuidando bem da casa, está tudo se acabando. O que é que ele faz? Expulsa você da casa. Sim ou não? Por que ele expulsou? Você está atrasando o aluguel, ele manda embora. Aí você diz, que coisa injusta. Não, não é injusto. É dele a casa. Ele faz com ela o que ele quiser. Ele tem direito sobre ela. É dele. Amém ou não? Você é uma alma. Diga, eu sou uma alma. Alma. Você é chamado Nefete, alma. Eu estou falando aqui com almas que possuem uma casa terrena. Esse corpo lindo que você está usando agora. Amém? Diga para o seu irmão, você é lindo. Amém? Se for a esposa, diga assim, maravilhosa. Amém? Só se for a esposa. Se não for, cala a boca. Você está usando uma casa que não é sua. Essa casa que você está usando não é sua. Essa casa que você fica promovendo no Facebook não é sua. Essa casa que você muitas vezes desnuda para mostrar partes do corpo, não é sua. O corpo não é seu. Tem duas coisas em você que não lhe pertencem. Nem o corpo, que é a sua casa terrena. Entenda isso. Você é uma alma que me vê pelos olhos da casa, que me ouve pelos ouvidos da casa e me fala pela boca da casa. Mas nem a boca, nem o ouvido e nem o olho é seu. É do dono da casa. Entendeu ou não entendeu? Agora, você tem dentro de você um espírito que também não é seu. Deus colocou um fôlego de vida para você viver durante esse tempo agora. Então você não tem nem espírito seu e nem corpo seu, você só é alma. E é chamado alma vivente. Por quê? Porque você foi criado por Deus. E quando Ele soprou o Espírito, você abriu os olhos como alma vivente. Ele pegou o pó da terra e fez o seu corpo, a casa, de barro. Você é feito de barro. A ciência já comprovou que nossa composição vem do barro. Deus pegou do barro e fez você. Do pó vieste, ao pó retornarás. Por isso que você é enterrado quando morre. Por quê? Porque você é do pó e volta para o pó. A Bíblia diz que o corpo, a carne, para nada serve. Por quê? Porque veio do pó e vai voltar para o pó. O negócio de Deus é com a alma. A alma, a alma. Deus quer saber de alma. Diga para o seu irmão, eu tenho que ganhar alma. Porque Deus só ama almas. Eu não estou aqui pregando para ganhar seu espírito, porque ele já é de Deus. Eu não estou aqui pregando para você ser mais um na igreja, carregar essa carcaça para cá. Sabe por quê? Porque esse corpo é de Deus. Eu estou pregando para que a sua alma se convença quem é o dono da casa, que está emprestada para você. Você não é dono desse corpo, você não pode pegar ele e se prostituir, fornicar. Por que os pecados da carne, as obras da carne, lá em Gálatas diz que quem pratica não herdará o reino? Porque você está usando o que não é seu para fazer o que ele não quer que faça com o que é dele. Você já pensou alguém pegar o que é seu, Consuelo? Pegar um liquidificador seu e bater, sei lá, lama dentro do seu liquidificador? E você, poxa, esse liquidificador eu bato vitamina para minha família. Você vem e taca lama suja aqui dentro do meu liquidificador. Você é doido, o liquidificador é meu. Como você pega o que é meu e faz essa desgraça? É assim, irmão. Esse corpo é de Deus. Você não pode fazer desgraça nenhuma com esse corpo. Amém? Ah, bispo, mas assim me dá assim uma vontade às vezes de ter relação sexual. E aí eu vou e prostituo e fornico e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E homem com homem, mulher com mulher, e jacaré e bicho. E não sei o que. E a invenção, a imaginação do homem é muito estranha, não é? É muito estranha, não é? Agora presta atenção numa coisa. O corpo não é seu. O espírito não é seu. Tudo tem um tempo. Tempo para viver e tempo para morrer.
O Espírito de Deus vai tirar, o corpo vai para o pó. A alma vai pagar preço. A alma vai pagar preço. Por isso que Deus está falando com almas. Amém? Ele quer mostrar que Ele é o dono. Você sabe que você está morando numa casa terrestre? Essa daqui? Que não te pertence? Ele comprou com preço caro a sua alma. O corpo já era dele, o espírito já era dele. O que ele comprou na cruz foi o quê? A alma. Quem está entendendo isso? O preço do sangue da cruz não foi para o corpo nem para o espírito, isso já era dele. O preço do corpo foi para a alma ser dele. Presta atenção. É que Deus nos deu o livre arbítrio, o direito de escolher. Nós somos alma vivente, pensante. Eu penso, eu posso escolher. E porque você pode escolher, Deus, desde o princípio da criação, Adão escolheu o quê? O pecado. E quando Adão escolheu o pecado, o homem perdeu tudo o que ele tinha diante de Deus. E Deus viu o diabo agir na alma dos homens. Deus viu o diabo entrar com fúria contra a raça humana. Apocalipse 12 diz: ai dos que estão na terra, ai dos que estão na terra, porque o diabo desceu até vós com muito ódio. Ele sabe que resta pouco tempo para ele. Mas são benditos aqueles cuja vida não está na terra, mas no céu. Amém? Então, o Senhor Jesus veio na cruz fazer o que Moisés fez. Só que o faraó não é o diabo. O faraó é você. Coração duro. É você que tem visto as pragas. É você que tem visto as consequências do seu pecado. E mesmo assim, você não se liberou para Deus. Você não se libertou das práticas do mundo. Deus está querendo puxar sua alma para o reino dele. Amém ou não amém? Tem gente que diz: não, eu não quero ser crente, então não seja. Eu não quero ser evangélico, não seja. Mas vem aqui para a igreja, que aqui é o reino de Deus. Aqui é o reino de Deus. Nós estamos formando crentes evangélicos, não. Prosélitos, não. Isso Deus até condena. Formação de prosélitos. Deus quer que formem reino e sacerdócio. Deus quer que vocês sejam pessoas consagradas e santificadas a Ele. Amém? Amém ou não? Há uma distinção muito grande. Tem uma palavra na teologia, basicamente na hermenêutica teológica, que diz hielofragia, que quer dizer a santificação de objetos ou pessoas, ou a consagração. Amém? Então, quando nós pastores somos consagrados, há uma hielofragia. O que é isso? Nós somos separados, santificados para a obra. Há uma consagração, uma separação para o ofício. Amém? Todo o povo de Deus hoje é separado por Deus para ser sacerdote de Deus. Então, quando você aceitou a Cristo, você errou muito. Porque aceitar não é a proposta. Você não tem que aceitar nada. Você tem que obedecer, porque Ele é o dono. Amém? Quem entendeu isso? Não está na sua vontade, está na vontade dele. Quando tiver na sua, você vai para o inferno. Quando tiver na dele, você vai para o céu. Quem entendeu isso? Ah, eu tenho coração duro, pastor. Pode chamar que eu não vou. Estou aqui amarrado, prendido e... Ah, é? O problema é seu. Fica aí, bobão. Eu vou para o céu. Meu coração é bem molinho. Deus fala, eu já estou caindo no chão. Seu é duro porque você é bobo. Faraó endureceu, foi? 10 pragas sobre ele. Perdeu o filho de besta. Bebeu água de sangue.
tinha mosca, tinha praga de rã, teve tudo. Ficou na escuridão todo o Egito. Sabe por quê? Porque ele tinha coração duro. Então não reclame quando as coisas vierem. Você é duro de coração. E ele veio para libertar você do cativeiro que você está. Amém? Ele veio para tirar você, fazer de você propriedade dele. Ele quer ser o seu Senhor. Por quê? Porque a necessidade de Deus é mostrar a glória dele para você. Quando você for do Senhor, nenhuma praga chegará à tua tenda. A morte não vai invadir você. Não vai levar você para a perdição eterna. Porque a partir do momento que você for do Senhor, você vai vencer a morte. Se é certo que com ele morremos, é certo que com ele também viveremos para a glória. Um dia, Faraó teve que perceber isso. Como também o rei Nabucodonosor, lembra dele? Ah, eu sou o dono de tudo. É? Olha aí meu reino, como é grande. Deus pegou ele pensando isso. Ah, é Nabucodonosor? É? Você é grande? Vou te mostrar quem é grande. Ele ficou o quê? Doido. E quando ele ficou tão perturbado que ele foi ficar que nem um bicho do mato, comendo mato no meio do mato, sabe? Ah, feito um bichão, todo sujo, imundo. O rei, grande Nabucodonosor, perdido no meio da mata como um bicho selvagem. E ele passou o tempo de Deus, o Kairós. Deus disse, vai padecer para aprender quem é que manda. Tu é grande? Então pronto, tu pegou um maior do que tu. Amém? E aí ele teve que reconhecer. A Bíblia diz que quando o coração dele amoleceu, ficou bem molinho, Deus tirou dele a loucura, a insanidade. Ele volta bem humildezinho e diz, só o Senhor é Deus, só o dono é que é Deus daqui, só ele. Amém? Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos dizendo-lhes, ide à aldeia, que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Deprendei-a e trazei-mos. Alguém ouviu ele dizer, compra e traz? Peraí. Uma jumenta e um jumentinho custava hoje um SW4. Viu? Ah, é, pastor? É. Sabe por quê? Porque naquela época o que carregava as mercadorias eram esses jumentinhos e essas jumentas. Então ter um jumento era ser rico. Só tinha jumento quem tinha dinheiro. Amém ou não amém? Muito dinheiro. Muito. Então eu vou chamar até de BMW. Você imagina que ele vai dizer assim, vai lá buscar aquela BMW lá. Ele não disse compra, ele não disse pede emprestado, ele disse só pega. Por que ele está mandando pegar? Porque Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Alguém pode dizer essa frase? Mais forte. De novo. Agora troque e diga, Jesus Cristo é o dono. O dono. O dono. E o dono não pede, manda. Versículo 3. E se alguém achar ruim, tá aqui. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles. Quem precisa deles? O dono. Só responda que o dono precisa deles. Não tem mais nada aí de explicação. Diga que o dono precisa deles e logo os enviará. O Quírios, o Senhor, precisa e acabou. Amém? Eu fico imaginando, tá lá as duas jumentas, o dono lá alimentou, pagou o preço para ter aquelas jumentas lá. Aí chega alguém e diz, pegou, já foi levando, ele disse, peraí que é minha, calma, o jumento também.
Ele olhou e disse: não, o Senhor, o dono, mandou pegar. Ah, ele já tinha falado comigo. Sabe por quê? Porque Jesus é Deus, Deus é o Senhor. E sabe, quando ele mandou, ele já tinha falado para o dono lá, o rapaz que era o gerente. Ele disse: ó, eu sou o dono, estou mandando pegar, tu vai entregar, viu? Porque tudo que tu tem é meu, eu que te dei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Deus não disse outra coisa, ele disse: toma para mim. Lá em Êxodo 24, ele diz: toma para mim uma oferta, ouro, prata e bronze. Ele não disse pede, ele disse toma. Já viu isso não? Vai lá, Êxodo 25, 24, se eu não me engano é 25 a 24. Pega, toma, toma. Ouro, prata e bronze. E outra coisa, todo aquele cujo coração voluntariamente se move. Por que voluntariamente? Porque Deus ama aquele que dá com alegria. Mas vai ter que dar. Porque ou dá, ou desce. Quem entendeu? Quem não vive para servir, não serve para viver. Aí desce para a cova. Teve um caso aí de um pastor, recentemente, que Deus, quem crê que Deus fala? Estava no meio de um congresso com muitos pastores, mas muitos mesmo, muita gente. E aí, mas eu estou falando muita mesmo, assim, umas 50 mil pessoas. E aí, tiraram uma grande oferta. Grande oferta. E essa grande oferta mesmo. Aí, o Senhor pegou um profeta pequeno. Vem cá. Fala lá que eu sou o dono da oferta. Diz para o pastor que recebeu a oferta, que o pastor, esse pastor, avarento, safado, viu? Gente de baixo calão, gente que usa nome de pastor para usurpar o povo de Deus. Quem está entendendo isso? Tem ou não tem? Tem. Diz para ele que eu sou o Senhor e que não há outro antes de mim, depois de mim não haverá nenhum. Fala para ele também que sou eu que digo que o dízimo e a oferta são meu, não é dele. Esse daí ele não vai levar para casa. Diz para ele que ele vai ter que entregar toda a arrecadação. Ele vai ter que dar para uma comunidade carente que está aí hoje à noite. É minha vontade. O profeta foi lá e falou. Aí o pastor: não, que é isso? Um caba desse chega aqui querendo mandar. Começou. E o profetazinho olhou e disse: opa, foi o Senhor que falou. Ele é o dono. Foi o Senhor. Ele é quem manda. A oferta e o dízimo é do Senhor. Aí o pastor endureceu o coração. Porque Deus endureceu o coração de Faraó. E ele conhece a alma de cada um que tem um coração avarento. Quem entende isso? Aquele pastor era avarento. E Deus sabia que ele era peça ruim. Deus disse: vou endurecer o coração desse cabra e vou ser glorificado. O pastor não deu. O profeta avisou pela terceira vez: vai dar ou não vai? Não. Vai embora daqui. Assim que o profeta virou as costas, o pastor teve um AVC. Ficou assim, todo troncho. Não sei se já morreu, mas deve ter morrido já. E por quê? Porque Deus é o Senhor. Deus é o Senhor. Deus o deu, o Senhor toma na hora que quer. Essa vida que você diz que é sua é do Senhor, porque aí o Espírito é dele. A sua alma é a única coisa que está tendo briga aqui por ela. Só. Eu tenho um carro, é do Senhor. Eu tenho uma casa, é do Senhor. Eu tenho uma terra, não é sua, é do Senhor. Na hora que Deus quiser, na hora que Ele quiser, tu sai de lá. Quem aqui não tem história de eu já tive isso, eu já tive aquilo, eu era rico, eu era não sei o quê. Agora eu estou morando numa situação bem humildezinha, bem acabadozinha. Eu estou só o fiapo e o farelo.
É porque tudo que você dizia que era seu é do Senhor. E quando Deus te dá e você não usa para a glória dele, Deus tira. Seja o que for. Amém? Amém ou não amém? Alguém tem temor a Deus? O livro de Osés disse: final de tudo é teme ao Senhor. Teme ao Senhor. Só para concluir. Era hora de vocês dizerem: mas não falam. Não falam. Eu já vi falar, mas não falam. Olha. Irmãos, diga, levanta a sua mão. Diga: Artaxerxes pensou que era dono de Neemias. Mas um dia, Deus disse para Neemias: vai, reconstrói Jerusalém, os muros, tudo, o templo, tudo. Você, Esdras, Zorobabel, vai se reunir lá, todos vocês, e vão construir o Jerusalém e o meu templo, amém? Artaxerxes disse: tu vai e volta quando? Volta quando? Só quando terminar. Já quieto. Meu dono mandou. Mas quem era Neemias? Neemias era o copeiro de Artaxerxes. Era quem servia Artaxerxes. Era o servo fiel, aquele que Artaxerxes confiava para tomar o vinho sem ser envenenado. Sim, porque era uma prática dos reis ter o seu copeiro de confiança. Marco Antônio morreu porque foi envenenado. A gente tem que ter cuidado com quem nos dá as coisas, né? Então, Coca-Cola é um veneno, mas deixa para lá. Irmãos, Deus mandou que Neemias fosse, e Artaxerxes teve que liberar Neemias. E teve que dar a ele tudo que Neemias pediu: carta de influência, carta de autoridade, carta de possessão. Vai ter que dar tudo. Também dá madeira. Manda o pessoal de lá. Diga que eles têm que dar madeira, tudo que é preciso para a reconstrução de toda a cidade. Amém? Porque tudo é do Senhor. Ele mandou e Artaxerxes teve que obedecer. Daniel estava orando. Alguém disse: ele está orando contra o edito do rei Dario. Vai para a cova dos leões. A cova é do Senhor e os leões também é do Senhor. Daniel foi tão tranquilo porque tudo era do Senhor, inclusive ele e os leões. Os leões não comeram Daniel. Aí no outro dia Dario chega: Daniel, servo do Deus Altíssimo, dar-se-ia o caso de que o teu Senhor, o teu dono, teve cuidado de ti, te guardou para que os leões não te devorassem? Daniel lá, calma. Aí ele vai e repete, porque Daniel sim, estou tranquilo, está de boa aqui. Estou de boa. E os leões? Miau. Daniel sai, aí entram os caras que acusaram ele. Dario disse: agora são vocês. Eles foram descendo, os gatinhos viraram um leão de novo. Porque praga só não vem contra quem é do Senhor, quem não é. Quando eles entraram, a Bíblia diz que os leões foram para cima e acabou com a raça de tudinho. Entendeu? É assim que é. Por isso que você tem que ser do Senhor. Aquele que habita com o Senhor descansa. Amém? Então, diga assim: ele é o Senhor de tudo, de todos. Você entende? Pergunta para o seu irmão: você entende? Ele é dono da sua vida. Ele é dono do seu dinheiro. Ele é dono da sua terra. Ele é dono do seu país. Ele é dono do seu casamento. Ele é dono dos seus filhos. Ele é dono de tudo mesmo. Ele é dono da sua história, do seu chamado, do seu ministério. Ele é dono da morte e da vida. Ele é o autor e consumador da fé. Em Romanos 16, 27 diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele é o dono. Ele é o dono.
Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra e que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.